Você separou hoje uma dica extremamente importante, né, Ramon? Porque esse ingrediente da culinária mineira brasileira, né, ele está presente em todos os lugares, né? E aí você tem que entender, até mesmo para que você não cometa excessos, né? Nós vamos falar do poder do sal, né? Exatamente, viu? E desmistificar algumas questões sobre o sal e a importância dele. Sabendo usar com consciência, ele é de suma importância para a nossa saúde, sabe, Fabiano? Uma coisa que é importante da gente entender é que dos problemas básicos da saúde humana e que acaba refletindo em diversos outros desdobramentos da nossa saúde é a deficiência de minerais. Todos esses minerais, para se ter uma ideia, né, a substância mais rica em minerais, né, de forma natural que nós conhecemos é o sal. Ele tem cerca de 93 minerais, assim ele sai do mar. E esses minerais, em doses adequadas, acabam sendo muito importantes para a nossa saúde. Quantas pessoas sofrem, por exemplo, da hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, por deficiência de magnésio, que é um mineral que tem no nosso sal, e também de deficiência de potássio, que é outro mineral que tem no nosso sal. Mas qual sal? Esse sal in natura, o sal integral, esse que sai do mar dessa forma. O processo de refinamento do sal, que faz com que ele se torne o chamado cloreto de sódio, este sal refinado, ele é paupérrimo, ele não tem outros minerais a não ser o cloro e o sódio, como o próprio nome sugere. E por essa razão, ele não só não nos oferece tudo o que a gente precisa, mas também o excesso de cloreto de sódio, o excesso de cloro e sódio pode danificar nosso sistema cardiovascular, nosso sistema renal, por exemplo, pode ser danificado pelo excesso de cloreto de sódio. Então, quando se fala de sal refinado, esse sal que a gente encontra em todos os estabelecimentos, né, que tenha culinária, esse sal normalmente, né, não é todo mundo, mas normalmente é o sal refinado. Esse não nos faz bem. Então a proposta de hoje, inicialmente, é que a gente conheça e substitua o sal refinado, o cloreto de sódio, por algum sal integral. E nós temos muitos aí disponíveis no mercado. Dentre eles, o sal Celta é um deles, é um dos mais completos, mais preservados, escolhido à mão, inclusive. Nós temos aí o sal rosa do Himalaia, o sal negro do Himalaia, o sal grosso, né, aquele que é utilizado para churrasco, ele já tem uma proposta interessante. Não é dos melhores sais, mas já tem uma proposta interessante, porque eles preservam muitos dos minerais que são bons para a nossa saúde. Então entender que apenas essa substituição já pode favorecer a nossa saúde. E claro, né, a depender do profissional da área de saúde que te acompanhar, pode utilizar de outras ferramentas ligadas ao sal, né, os próprios eletrólitos são muito importantes para a gente compor a nossa água. Os eletrólitos são os minerais que são responsáveis pela eletricidade da água. E por essa razão, eles tornam a água muito hidratante. Né? Tanto que, quando uma pessoa está debilitada, adoecida e até mesmo internada em hospitais, qual que é a proposta, né, de tratamento desse debilitado? É exatamente o soro. E o que é o soro? Uma água com sal. E não é qualquer sal. São sais calculados ali, né, para cada um, para que ele possa se reidratar. Outro problema muito comum hoje em dia são as desidratações ósseas. Muitos problemas de ordem óssea, né, a hérnia de disco, por exemplo, da coluna, ela pode começar a ter início exatamente uma desidratação óssea. E por quê? Porque as nossas águas, em geral, estão pobres de sal. Então, o sal, na medida certa, orientada por um profissional, pode melhorar muito a sua saúde. Inclusive, essa é uma dúvida que eu acredito que é muito frequente, né? Tem como você mensurar a quantidade de sal que você pode consumir ou a quantidade ideal, né? Tem uma dica nesse sentido, Ramon? Então, existem parâmetros já, né, disponíveis aí em algumas pesquisas, mas isso é muito relativo, né? Eu nem gosto muito dos parâmetros, por exemplo, do que a gente pode consumir de cloreto de sódio, até porque eu já acho muito, né? Como você bem destacou na chamada, né, da reportagem, é importante a gente entender que praticamente qualquer quantidade do sal refinado, cloreto de sódio, pode ser danoso para a nossa saúde. Então o ideal mesmo é que seja calculado pelo profissional da área de saúde, para poder fazer, por exemplo, a terapia de sal, né? Que às vezes a gente coloca ali esses eletrólitos ou alguns sais minerais na água que a pessoa toma no dia a dia e ela vai melhorar muito ali a hidratação dela,
Muitos problemas como dores de cabeça podem ser resolvidos com uma boa mineralização, né, do seu corpo. Problemas como tonturas ou vertigens pode ser exatamente por falta desses mesmos minerais. E muitos dos nossos sistemas, sistema neurológico, sistema neuroendócrino, o sistema glandular, né, tireoide, entre outras glândulas, são melhoradas as suas funções a partir de uma boa mineralização. Isso pode ser feito tanto de uma terapia de sal como na própria água, mas sempre calculado pelo profissional de saúde, ou pode ser feito uma suplementação de minerais via cápsula mesmo, né? A gente calcula ali, mas isso tem que ser calculado de acordo com idade, sexo e a necessidade particular de cada um, para que não seja feito aí nenhum abuso, nenhum excesso ou nenhuma falta de suplementação. Inclusive o telefone está aí na tela para você participar, 9932-6228. O Aguinaldo quer saber o seguinte: quem tem hipertensão tem que cortar definitivamente o sal? Essa é a recomendação? É o Aguinaldo, né? É o Aguinaldo. Aguinaldo, um abraço, bom dia, obrigado pela participação e pela pergunta. Pergunta importantíssima. Porque o cloreto de sódio, esse sal refinado que a maioria das pessoas tem em casa, esse sim, quanto menos ou nada, melhor para o hipertenso. Ele só piora o problema. Tanto o cloro quanto o sódio, né, esse cloreto de sódio é uma conjunção que acaba aumentando muito a pressão arterial sistêmica de quem já é hipertenso. Agora, a terapia de sal, né, a mineralização correta, né, calculada para o hipertenso, seja aí de potássio, de manganês, de magnésio, entre outros minerais, pode auxiliar, Aguinaldo, pode reduzir ali a pressão arterial sistêmica da pessoa gradativamente, podendo a pessoa ter que diminuir no futuro a carga de medicamentos ou até mesmo a retirada, a depender de cada caso. Então, a mineralização correta auxilia no tratamento da hipertensão, enquanto o sal refinado, o cloreto de sódio, prejudica a hipertensão. Aí eu tenho a pergunta também do Rafael. O Rafael quer saber o seguinte, né? Quais alimentos contêm mais sal? São os industrializados, Ramon? Então, se a gente for levar em conta o sal refinado, esse sal que não é benéfico para a nossa saúde, sim, os produtos alimentícios industrializados estão com teor altíssimo, né, de sal. Nós temos aí um componente que é o glutamato monossódico, presente em muitos dos produtos alimentícios industrializados, que acabam danificando muito a nossa saúde também. Então, assim, a recomendação que a gente faz é o mínimo possível de produtos industrializados. Deixa eles para vez ou outra, né? Não precisamos de radicalizar, mas vez ou outra. Aquilo para um final de semana e também bem dosado e sempre conferindo ali, né? Se é uma pessoa hipertensa, ela corre o risco de uma subida de pressão se ela usar algum industrializado que tenha muito glutamato monossódico, por exemplo. Mas a terapia de mineralização você não encontra facilmente nos alimentos. Um alimento que eu dou aqui de sugestão, que é muito rico em minerais diversos, é o limão. Limão galego, tahiti ou siciliano, principalmente, possui uma gama, uma boa quantidade de minerais que pode suprir muito as nossas necessidades diárias, sem ter o risco de overdose, de passar do ponto. Eu tenho a pergunta aqui também da Raquel. Ela quer saber o seguinte: no dia a dia, né, para cozinhar em casa, né, o sal rosa é uma opção como alternativa mais saudável? Ah, sim, Raquel. Bom dia, obrigado pela participação e pergunta. É uma boa opção, né? É claro que a gente tem que observar muito a procedência, a originalidade de cada produto, né, que a gente vai adquirir, principalmente para consumo diário, mas o sal rosa é uma excelente opção. Eu citei que o sal sai do mar com cerca de 93 minerais. O sal rosa do Himalaia sai do mar com cerca de 82 minerais, o que é muito bom para a nossa saúde. Então, o sal rosa do Himalaia é uma boa opção, sal negro do Himalaia é uma outra boa opção. Tem aí, como eu disse anteriormente, o sal celta, né, que é uma das melhores opções no mercado, e são sais que vão melhorar muito a nossa saúde ao utilizarmos da mesma forma que a gente utiliza os demais sais. Mas tirar ou reduzir drasticamente o consumo de sal refinado é muito importante. E a gente tem aqui uma última pergunta para finalizar, a pergunta da Patrícia. Tem como saber, ô Ramon, através aí de sintomas, quando você precisa fazer essa reposição de minerais, né, que o corpo dá algum tipo de sinal nesse sentido? Bom, Patrícia, excelente pergunta, bom dia, obrigado. Então, é importante entender que a nossa sociedade, ela sofre de uma deficiência crônica de minerais. A maioria de nós estamos com as taxas, né, os índices de minerais muito baixos. Às vezes as pessoas fazem os exames do mineralograma ali
do exame de sangue, né? Aí vai ver lá potássio, zinco, selênio, magnésio em doses dentro da referência. Mas essa dosagem ela é feita a partir do sangue, onde tem a maior concentração desses minerais no nosso corpo. Mas no restante do nosso organismo, né, na pele, nos ossos e toda a periferia do nosso corpo, em geral nós temos deficiência desses minerais. Então, quase todos nós precisamos remineralizar, né? A exemplo que eu te dou é o próprio magnésio, que muitas vezes, toda vez que eu fiz exame de sangue do magnésio, a taxa do meu sangue dá normal. Mas o magnésio é um mineral deficiente em solos brasileiros. Eu já disse isso aqui no programa, inclusive, porque só é rico em magnésio os solos que também têm vulcões. Como no Brasil nós não temos vulcões ativos, nós temos um solo pobre em magnésio. Então, os nossos alimentos não são suficientes para nos suprir as necessidades básicas. Então, Patrícia, todo mundo, ou quase todo mundo, precisa fazer uma suplementação de minerais. Isso precisa ser bem orientado e calculado pelo profissional da área de saúde.